Permita-me agradecer em primeiro lugar este convite, aqui também ao diretor do centro e o bom amigo Paulo, já há muitos anos, portanto, sublinhar como é notável o trabalho que este centro faz, precisamente nesta questão. Eu creio que é muito importante refletir hoje sobre estas questões e, de facto, há aqui o grande significado da abertura do arquivo, aconteceu já em 2020, e o trabalho que permitiu, desde essa altura, estes arquivos, não é, do Vaticano, as revelações importantes, mas também o alargamento da nossa memória, daquilo que é a nossa memória, e parece-me que é fundamental retomarmos hoje este trabalho da memória sobre aquilo que aconteceu. Aliás, começa já em 1933, não é só portanto, na fase final da guerra que toda esta questão dos refugiados começa. Não podemos esquecer que a perseguição, aliás, começa já no final dos anos 20, mas sobretudo a partir de 1933, e que, na verdade, está ligado também à Igreja Católica, e é importante nós podermos olhar hoje em liberdade sobre este assunto e podermos ter uma apreciação muito crítica daquilo que aconteceu, sobretudo a Igreja Católica, obviamente, na Alemanha, os pactos que fez e porquê, para entendermos a razão de ser por trás de muitas atitudes e percebermos hoje também que a abertura destes arquivos permitiu finalmente compreender melhor alguns aspectos das atitudes da Igreja Católica na Alemanha, mas também, por exemplo, do Partido Centro Católico que apoiou, ou que subscreveu também as políticas de Hitler, ou pelo menos que não se opôs, enfim, ao avanço das políticas de Hitler, e chama aqui, por exemplo, a atenção só a lei da autorização, que é logo de março de 1933, em julho, depois há a concordata entre, enfim, o Vaticano e a Alemanha, e o que a partir daí se desenvolveu. Portanto, é bom olhar, ter uma percepção de que estes atos permitem também que muito sofrimento enfim, que haja quase enfim, uma normalização da violência e da perseguição sobre os judeus. Mas para mim é muito importante, o momento que este centro escolheu, o tema que escolheu, para nos chamar a atenção para a importância desta memória e a importância deste trabalho, neste caso com Portugal, obviamente. Porque também aqui a memória portuguesa é muitas vezes, enfim, incompleta, quando não é completamente silenciada, mas é muito incompleta, e precisamente estes arquivos, a abertura destes arquivos, permitiram um trabalho, e é notável que precisamente um grupo dentro da Universidade Católica de Investigação sinta que é a sua responsabilidade especial olhar precisamente para estes arquivos. É tão importante o tempo presente, porque hoje temos outras rotas de refugiados também, na Europa, em Portugal. Aliás, mesmo do ponto de vista político, fala-se muito na questão dos refugiados, e é, portanto, importante olhar talvez também com o coração, olhar também com o sentido crítico da análise histórica para estes factos. Mas também a memória é hoje tão importante quando surgem novos discursos de exclusão e de ódio, de antissemitismo em todo o mundo e também em Portugal, onde esse discurso de ódio, de exclusão, mas também de antissemitismo, é acelerado em redes sociais e outros mecanismos de controle. Por isso, parece-me que estes três contributos que ouvimos aqui esta tarde são de maior importância. São diferentes, cada um
olhando a partir de uma perspectiva e iluminando uma área diferente, no entanto, têm todos, para mim, um ponto em comum. Uh, obviamente, começando, por exemplo, com um contributo muito importante de Ioannix aqui, e que, enfim, foi talvez aqui o primeiro, porque falou em primeiro lugar, a focar na importância dos indivíduos, na importância dos bispos, um bispo em particular, outro bispo, outra pessoa, portanto, a importância em tempos de crise, em tempos de desafio, em tempos sombrios, de ter coragem, o papel dos indivíduos. A história faz-se com indivíduos e são indivíduos que podem mudar as vidas e o rumo. E, portanto, os três trabalhos, as três investigações que hoje ouvimos, deixam isso muito claro. É? Portanto, em primeiro lugar, o alargamento aqui do trabalho de Ioannix passa de três perspectivas, ou as três geografias, para focar a questão do indivíduo, não é? Através destas diferentes geografias, ou dos níveis, dos levels, como é dito aqui, a história particular de um indivíduo também, e a diferença que pode fazer, a coragem que teve, e também as histórias que teve, enfim, o cuidado de pesquisar, de olhar o sofrimento, os pedidos, a esperança, que por vezes foi respondida, outras vezes não foi respondida, mas quer dizer, estes gritos, não é? E sabemos, por exemplo, a olhar para estes arquivos, que há por volta de 15.000 cartas que foram redigidas, e isso é muito importante, porque significa que a Igreja e o Papa Pio XII tinha a capacidade de fazer a diferença, de poder mudar, e era uma instância de esperança e de autoridade a quem as pessoas recorreram nesta altura, e isso é muito importante. Ou seja, o papel do individual, o papel dos indivíduos como sinal de coragem para além dos sistemas, para além do inevitável. E isto é muito importante. Gostaria só de talvez falar assim de vários pontos de cada um. E de uma pergunta ou de perguntas que eu tenho para cada uma das apresentações, relativamente ainda a Ionix e do trabalho absolutamente importante. Aliás, curiosamente, a abertura dos arquivos vem dar ainda mais razão a um trabalho que iniciou antes de ter acesso a muitos textos e conseguiu avaliar. A minha pergunta, através da sua apresentação, em que com muitas rotas diferentes, as rotas europeias e a rota portuguesa em particular, a minha pergunta seria em que medida é que Portugal, que era na altura neutro, mas que na verdade, sendo neutro, era um aliado do regime nacional-socialista, não podemos esquecer que o regime português, no momento em que sabe do suicídio, permita-me, cobarde de Hitler, não é? Portanto, alguém que sempre dizia que toda a gente tinha que ou respeitar a sua ordem ou morrer, não seria digno, e que sempre traçou esta ideia dos grandes heróis, não é? Mas que se suicidou perante a derrota. Portugal declarou um luto de 3 dias com bandeiras a meio haste após o conhecimento de morte de Hitler. Portanto, o que eu gostaria de saber, e permita-me esta pergunta mais crítica, na sua investigação dentro destas rotas, e muitas rotas passavam
claro, por Lisboa e focou aqui muitas outras rotas, não é? Há algo que distingue esta rota portuguesa de Lisboa depois para ou o Brasil ou, enfim, os Estados Unidos, o Canadá, como focou aqui. Há algo distintivo. Um, a rota tem um interesse unicamente geográfico. Portugal e Lisboa, ou o Porto, se encontra, enfim, de olhar para o Atlântico, ou será que aqui havia uma atitude de menos rígida da perseguição dos judeus nesta altura? Portanto, o que é que distinguiu de facto esta rota e também no âmbito destes indivíduos que aqui foram muito ativos e definidores e que se distinguiram e que marcaram a diferença? Isto seria uma pergunta para o primeiro contributo. Em segundo lugar, o vosso trabalho, se me permite, António Joaquim, é absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Eu não conhecia antes, mas a propósito deste convite, fui obviamente pesquisar. É muito, muito bonito e de facto não podemos ficar indiferentes da forma como está filmado, da forma como está organizado. Um, e dos momentos que dos testemunhos que vai conseguir trazer e a capacidade depois que o audiovisual e este documentário tem de disseminação, não é? Que chega a muito mais sítios. Gostaria muito que este documentário fosse visto em muito mais escolas ainda. E já agora, eu sou de uma família que é também metade alemã, mas a parte alemã é protestante e não católica. E eu sou católica, e portanto lá em casa há obviamente um debate sempre muito grande, e este é um tema muito, muito estudado entre nós, e temos, claro, uma ligação também à escola alemã e à comunidade alemã, à igreja protestante aqui também, que tem uma história muito interessante e que tem, por exemplo, até o cemitério alemão tem lá marcado histórias muito, muito interessantes sobre esta época. Aliás, os alemães na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram muito mais liberdade do que durante a Primeira, por motivos históricos e por alianças óbvias. Mas o que eu queria dizer é que um sítio muito interessante para o vosso documentário parece-me ser também a Escola Alemã, que celebrou o ano passado 175 anos de existência e em que o período do Terceiro Reich foi muito estudado também. E há muitos alunos que, por exemplo, no seu 11º e 12º escolhem a disciplina de religião como disciplina da frição. E eu acho que para os alunos da escola alemã este documentário seria interessante e quase que apetece logo convidar-vos para irem lá falar aos alunos, porque seria muito, muito importante. E mostra também a importância dos indivíduos, as histórias individuais, não é? Ou seja, o pior que podemos fazer em história e em política é generalizar e esquecer as histórias individuais, não é? E, portanto, este vosso trabalho é muito, muito relevante. E também a pergunta que eu tenho é, ao longo da vossa pesquisa, do vosso estudo, encontram uma particularidade portuguesa nesta, enfim, neste apoio que é dado às pessoas que por aqui transitam, porque na verdade esse trânsito como também o Edgar aqui explicou, não é? É muito, muito discreto. Portanto, porque os imigrantes, enfim, que estão de passagem, não podem fazer muito barulho. É muito discreta. O ano passado refletimos no Instituto de Estudos Políticos muito sobre a Hannah Arendt, por causa enfim, deste ano muito importante, anos de morte da Hannah Arendt. Aliás, já na biblioteca vai ser inaugurada na próxima semana uma exposição sobre Hannah Arendt. Quer dizer, a casa onde Hannah Arendt viveu tem uma placa mínima e quase foi completamente esquecida. E
porque é que não há informações sobre a Ana Arendt? Porque ela não podia, portanto, não foi uma passagem como de nenhum judeu que passou por Lisboa, refugiado, porque era algo muito discreto e que foi quase escondido, era clandestino. Portanto, isto foi uma história de refugiados que era clandestinos e que nunca foram reconhecidos portanto, o apoio nunca foi oficial, foi sempre clandestino e foi sempre de pessoas com grande coragem individual que o fizeram. E também aqui, portanto, a lista do Padre Carreiras, também nesse sentido é muitíssimo interessante.